Agora é a questão 5, né? Vamos lá. Aí tem esse desenho aqui. É o 2. Aí, no arranjo experimental esquematizado a seguir, dos blocos A e B tem massa respectivamente iguais a 4 kg e 1 kg. Ou seja, se é respectivamente, então é na ordem. O primeiro tem 4 e o segundo tem 1 kg a massa. Aí, desprezam-se os atritos, a influência do ar e a inércia da polia. Ou seja, tudo que vai impedir deles se mexer ou alguma coisa assim, tipo, o atrito dessas cores não vai atrapalhar. Não vai atrapalhar nada. Então a gente só faz os cálculos. Aí, considerando o fio que interliga os blocos leve e inexpressivo, adotando nos cálculos. Gravidade tem... Não, porque tem assim, ó. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Isso daqui é a gravidade, a velocidade da gravidade. Entendeu? Aí, metros por segundo, né? Aí, determine o item A. O módulo da aceleração dos blocos. O módulo da aceleração dos blocos. Tanto faz ser o A assim ou o A normal. Tanto faz. Aí, tipo, como é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente tem que saber as forças resultantes que estão agindo nos corpos. Vamos começar pelo A. Qual é a força que está exercendo no corpo A? Podemos ver que esse fio aqui, ele está interligando o corpo A e o corpo B. Né? E o corpo B, através da atividade gravitacional, está sendo puxado para baixo. E qual é a força que puxa ele para baixo? Não é a gravidade. Gravidade é a velocidade. O que é a força que puxa ele para baixo? É o peso. Qual é o que é o peso? É a massa do B, massa do bloco, vezes a gravidade. Aceleração da gravidade. Qual é a aceleração da gravidade? 10 metros por segundo. Ou seja, quando alguma coisa estiver perto da Terra, aí ele vai chegar até o chão, vai percorrer a velocidade. Vai acelerar, o corpo caindo pro chão, 10 metros por segundo ao quadrado, entendeu? Aí, como é que eu vou saber o peso para me saber a força resultante que há no corpo B? Porque tá puxando para baixo, né? A gravidade. Aí, tipo, o peso é igual a massa. Qual é a massa de B? É 1. Vezes a gravidade. Qual é a gravidade? 10. Na questão foi declarado como 10, mas na verdade é 9,8. Mas a gente vai usar como 10 porque foi declarado na questão como 10. Então, 10. Aí o peso é igual a 1 vezes 10, 10 Newton. Lembrando que o peso é a força. Entendeu? O peso que a força vai... Porque a gravidade vai puxar ele para baixo. E a gravidade vai puxar ele para baixo na medida em que o peso dele for igual a massa vezes a gravidade. Que dá 10 Newton. É como se tipo fosse aquele negócio assim, ó. Do corpo. 10 Newton. Aí, o peso não é a única força que está exercendo sobre o corpo B. Também está exercendo a tração do fio, ó. Entendeu? Vamos chamar de tração 1. Tá puxando para cima também. Então, é aquela mesma coisa que eu disse da primeira questão. Aquele negócio de vetores. Porque, ó, tem uma força aqui, que é a tração 1. E tem o peso, que tá exercendo uma força sobre ele, de 10 newtons para baixo. Aí, como é que a gente vai fazer uma equação representando a força resultante desse bloco? O que a gente faz? A gente primeiro observa de onde é que ele está sendo, para onde que ele está sendo puxado. Ele está sendo puxado para onde? Para baixo, né? Está sendo puxado pelo peso. Então vai ser, como é que faz a força resultante? Lados opostos não subtrai? Então, a primeira letra que vai vir vai ser o sentido por onde o corpo está indo. Por exemplo, se ele está indo para baixo, como é o caso desse bloco aqui. Se ele está indo para baixo, então, porque a força que está puxando ele para baixo é o peso. Então, bota P menos o T. T1, por que T1? Porque T1 não é o sentido oposto, a força oposta. Tipo, forças opostas subtrai. Forças com o mesmo sentido soma, entendeu? É por isso que está subtraindo. Por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que descobrir a força resultante do bloco. Lembra aquele negócio lá?
Força resultante é igual a massa vezes aceleração. O item A tá pedindo aceleração. Então o que a gente tem que fazer? Tem que ter pelo menos dois. Tem que ter pelo menos o valor de duas dessas letras. Duas dessas três letras. Para poder descobrir o outro. Aí se a gente descobrir a força resultante e a massa, a gente pode descobrir a aceleração. Aí a força resultante é a força de P que tá puxando ele para baixo, menos a força do T, porque tipo, se tá puxando para baixo, então a força de cima tá sendo desprezível, porque ele tá sendo empurrado para baixo, entendeu? Empurrado não, puxado. Vai ser igual, aí lembra, ó, que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aí vai ser a massa de quem? A massa do bloco B, porque a gente não tá fazendo do bloco B, então do bloco B. Massa do bloco B vezes a aceleração. Aí o que que a gente tem? Bom, a gente tem o peso, né? A gente tem a massa e a gente não tem aceleração. A gente tá fazendo isso daqui, galera, para descobrir o que? A gente tá fazendo isso daqui para descobrir a força resultante. O que é a força resultante? Vai ser a força por onde o lado tá indo menos a oposta, que é, no caso, é a tração 1, que é a tração do fio. Então, a gente vai pegar os valores que a gente tem e substituir pelo valor da sua respectiva letra. Ou seja, o peso não é igual a 100 newton. A 100 não, igual a 10 newton, vai botar 10. Aí, menos T1 igual. Quem é a massa de B? 1. Vezes a aceleração. Qual é a aceleração? Aí, né, como tá pedindo a aceleração dos blocos, essa é a equação que vai representar a força resultante do B, né? E a força resultante do corpo A. Aí pra gente saber a aceleração dos dois corpos, a gente tem que fazer o quê? Fazer uma equação que represente os dois corpos, né? A força resultante. Nós já fizemos do bloco B, agora vamos pro bloco A. O bloco A. A força resultante é igual a M vezes a aceleração. A massa vezes a aceleração. O que que a gente tem aqui? A gente já tem a massa, né? Aí agora a gente não sabe nem a força resultante nem a aceleração. Aí a gente vai descobrir a aceleração. Aí a gente tem que descobrir primeiro a força resultante. Qual é a única força que está exercendo sobre esse corpo A? É a tração do fio, ó. Na medida que o B for descendo, o A vai sendo empurrado horizontalmente e o B vai descendo verticalmente. Aí a tração do fio é que está exercendo uma força resultante em A. Entendeu? Aí a força resultante vai ser o quê? É só a gente tipo substituir isso daqui pelo que tá coincidindo com a realidade. Porque tipo, quem é FR do corpo A? FR vai ser a tração 1. É o mesmo tração por quê? Porque é o mesmo fio, entendeu? Por isso que é tração 1 e tração 1. Aí sendo que é o mesmo fio, né? Aí é igual a massa de quem? Do corpo A. Massa de A vezes a aceleração, que a gente não sabe qual é a aceleração. A gente vai calcular ainda. Aí o que a gente já tem? Aí pra gente descobrir a aceleração dos dois blocos, a gente tem que juntar essas duas equações. Tem que juntar, porque não quer descobrir a aceleração dos blocos. Então se é dos blocos, tem que juntar os blocos. Massa de B vezes A. Aí agora vamos lá. Vocês têm que saber esse negócio aqui de saber resolver isso daqui. O que a gente faz? Vamos fazer pela soma e adição. Vamos somar aqui. O P não tem outro P para somar, né? Então deixa o P isolado. Aí a gente tem 2T1. O que a gente faz? Soma. T1 menos T1. Porque tipo, são sinais diferentes. Aí subtrai dá um sinal maior. Mas como subtrai? Aí T1 menos T1 dá 0, né? Então, a gente vai cortar. Fica o P é igual a massa. Pronto, fica igual a P. Aí tipo, a gente tem que somar isso daqui. Aí como é que vai ficar? Vai ficar massa de A vezes aceleração mais massa de B vezes aceleração. Se vocês perceberem, vamos fazer uma forma que simplifique isso daqui. Aí o que a gente pode fazer? A gente faz apenas assim. Vocês podem ver que a única coisa diferente entre essas duas coisas aqui, a única coisa diferente aí é a massa dos corpos, né? Que é a massa do corpo A e massa do corpo B. O que a gente faz? Eles dois estão sendo multiplicados pela aceleração. Então a gente pode fazer assim. E sendo que está sendo somado, né?
massa do corpo A vezes a aceleração, mais a massa do corpo B vezes a aceleração. Então tá somando a massa dos corpos e tá somando a aceleração. O que a gente faz? Não tá tudo multiplicando por A? Então a gente apenas coloca o MA, massa de A, mais a massa de B, dentro do parênteses, vezes A. Fica do lado de fora. É a mesma coisa, porque tipo, A vezes massa de A igual a massa de A vezes A, porque na aceleração. Mais A vezes massa de B vezes A. Entendeu? Aí é tipo a mesma coisa, só que eu simplifiquei para ficar mais fácil de resolver a expressão. Pronto. Aí o que a gente faz para a gente descobrir a força resultante? A gente obteve isso daqui porque é a força resultante que há entre os dois, entendeu? Força resultante. Porque tipo, a mesma força resultante que está no B é a mesma força que vai resultar no A, porque o B vai ser puxado pela gravidade e quando na medida que ele vai ser puxado, o A também vai ser empurrado. Então é tipo a mesma aceleração. Aí esse peso aqui, galera, é o peso de B. Por quê? Porque o peso de A está equilibrado com a força normal. Aí eu não vou explicar isso não, porque isso vai confundir mais ainda. Pois é, aí o peso de B igual a A vezes massa de A, massa de B. Vou fazer aqui. Peso de B é igual, abre parênteses, massa de B mais massa de A vezes aceleração. Qual é a massa de B? 1 mais a massa de A. Quem é a massa de A? 4. 1 mais 4 vezes a aceleração. Resolve primeiro que está dentro do parênteses. Ah, e a gente pode substituir o peso de B, porque a gente já sabe, o peso de B é 10 Newton. Então boto 10 Newton no canto do P, porque né, o peso. 1 mais 4 dá 5, aí vai ficar 10 igual a 5 vezes A. A gente não quer descobrir o valor de A, então passo o 5 para o outro lado, tá multiplicando, passo para o outro lado, dividindo. 10 sobre 5 é igual. Opa, botei 50. É igual. Ó, porque tinha que passar para o outro lado, passando dividindo. Aí 10 dividido por 5 dá quanto? Dá 2. E o que é esse 2? É o valor de A, ó. Porque o A não estava sozinho. A gente quer descobrir a aceleração. Por isso que o A tá aqui. Porque a gente quer descobrir a aceleração. Aí podem perceber que a gente tem no mínimo dois valores das letras. Que é a força resultante e a massa. Por que eu usei a massa dos dois blocos? Porque eu quero saber a aceleração dos blocos. E não de apenas um. Por isso que eu botei a massa dos dois. Entendeu? Pois é, aí a aceleração dá 2 metros por segundo ao quadrado. Aí, o item B, essa é a resposta da A, né? Que é a aceleração dos blocos. 2 metros por segundo ao quadrado. Aí o item B tá pedindo a intensidade da força de tração estabelecida no fio. Lembrando que a força de tração é esse T1 aqui, ó, a tração do fio. Ou seja, a força que o fio é resultante na intensidade dos blocos, entendeu? Aí, tipo, o que a gente faz? A gente tem duas equações. Tem para saber, tem a equação da força resultante de B e a equação da força resultante que tem em A, que é... Lembra, ó, a força resultante do bloco A é o T1 igual a massa de A vezes a aceleração? Pois é. Aí, ó. T1 igual a massa de A vezes a aceleração. Também dá certo fazer com essa outra equação aqui? Dá, porque tem o T1. Aí é só a gente colocar os valores das outras letras que vai dar para descobrir. Mas é melhor pegar a menor equação que tiver, porque vai ser mais fácil de calcular. Aí o que vai pegar? Vai pegar a massa de A e multiplicar pela aceleração. Quem é a massa de A? 4, ó. 4. T1 é igual a 4 vezes a aceleração. Quem é a aceleração? Acabamos de fazer a aceleração. 2. A força resultante da tração 1 é igual a 8 Newton. Porque 2 vezes 4 dá 8. Aí a resposta da B é 8 Newton. Só isso.